Estimados participantes, prezados painelistas, antes de mais, gostaria que se apresentassem os nossos painelistas para este evento, iniciando com a contraparte cristã. Bom dia, aqui fala o apóstolo Felipe Novela. E qual é a congregação religiosa neste caso? Na verdade, não venho de nenhuma congregação religiosa, apenas sou um servo que proclama o evangelho em cada lugar. Flora Nunes, da Costa Correia. Temos um microfone vosso aqui, podem circular por aqui. Desculpe. Este microfone pode ficar com o moderador, caso precise estar com Bom dia. Bom dia. Aqui fala Apóstolo Arsenio Chilaúli. Bom dia. Aqui fala o pastor Júlio Shoa. Aqui fala o apóstolo Fernando. Muito certo, agora passamos a pedir a apresentação da contraparte islâmica. Bom dia a todos. Aqui fala o Sheikh Nuru Mekupa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh para muçulmanos e bom dia a todos. Aqui fala Abubakar Apadre. Assalamu alaikum. Bom dia. Aqui fala o Sheikh Nurdin Dauda. Passo desde já a apresentar. O meu nome é Mahmoud Omar. Eu estarei a moderar este debate. Farei o meu máximo possível para demonstrar a transparência e equidade dentro deste evento. Bom, antes de iniciarmos aquilo que é o nosso debate ou diálogo interreligioso, queria pedir à contraparte cristã para proferir alguma oração ou algumas considerações iniciais. Graças te damos, Pai, no santo e no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos neste momento, consagrando, abençoando este debate, que o Senhor possa rigorosamente ser conhecido e ser exaltado e ser seguido como o único suficiente Salvador das nossas almas. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa este momento. Repreende todo o mal que queira se levantar no coração de cada um. Pai, que se ouvindo essa palavra espiritual e que haja crença, haja obediência, haja submissão. Porque o Senhor disse na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante, que todo o joelho se dobrará. O Senhor não é somente Senhor dos cristãos, mas é o Senhor de todo crente, toda pessoa que vive debaixo da terra. Pai, consagra e abençoa o coração da pessoa que está desconsagrado com o seu Santo Espírito. Pai, coloca crença e credibilidade para que todos nós se voltemos para o Senhor. Porque Deus não tem desejo de ninguém se perder por não crer no seu único Filho e suficiente Salvador. É em nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. Amém. Bom, igualmente também peço por parte da contraparte islâmica a recitação do Sagrado Alcorão conforme está previsto no programa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة
إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العظيم. Escutamos aqui a recitação do Corão, ou Al-Corão, como preferirem, na voz de Hafid Nordin Daouda. O verso que nos foi recitado é número 64 do capítulo 3 do Sagrado Al-Corão. De acordo com a tradução do Sheikh Aminuddin Muhammad, os versos recitados dizem o seguinte: diz, ó adeptos do livro, isto é, judeus e cristãos, vinde a uma palavra comum entre nós e vós, que não adoremos senão a Allah, não lhe atribuamos associados e nem nos tomemos uns aos outros por senhores em vez de Allah. Mas se voltarem em aversão, então diz, sede testemunhas que nós somos muçulmanos, isto é, submissos exclusivamente a Allah. Em seguida, permitam-me fazer uma breve contextualização. Estimados ouvintes, ou digamos participantes deste evento, o objetivo deste debate é promover um clima de entendimento, paz e tolerância, conforme está plasmado na Constituição da República de Moçambique, no seu artigo número 12, que fala sobre a laicidade deste país. Antes disso, o Alcorão, no seu capítulo 2, versículo número 256, diz que não há imposição na religião, porque foi destacado a verdade do erro. Não é o objetivo deste debate inferiorizar uma determinada religião, nem superiorizar a outra, mas sim para promover um clima de entendimento entre as duas doutrinas. Temos que demonstrar ao mundo que nós somos capazes, independentemente das nossas diferenças religiosas, sentar e falarmos de nossas religiões. O tema para este debate é: Jesus é Deus ou é humano? De referir, ou é homem, melhor dizendo. De referir que Jesus é uma das grandes personalidades reconhecidas tanto no Islão assim como no cristianismo. No entanto, o seu nascimento milagroso, seus prodígios, milagres e o seu desaparecimento físico, entre aspas, da face da terra, criou diferenças de opiniões em termos de crença nele. Aliás, não foi Jesus que criou esta controvérsia, mas sim as pessoas entenderam. Cada um teve uma crença diferente no que diz respeito a esta pessoa. Há um grupo que diz que Jesus foi um impostor, que nem aceita até hoje como sendo uma grande personalidade. O outro grupo foi além, disse que este Jesus é um Deus de forma encarnada. E o terceiro grupo foi um grupo mediano que diz que ele não é Deus, também o aceita como um mensageiro e profeta de Deus. Diante destas diferenças, existe espaço para
um diálogo interreligioso no sentido de olharmos aquilo que são as Escrituras, o que as Escrituras realmente dizem, pois as pessoas têm tido, cada um tem tido o seu posicionamento. Bom, conforme disse, o nosso objetivo é estarmos aqui para conversarmos de forma harmoniosa e demonstrar que nós somos capazes de promover uma sociedade de tolerância e cultura de paz. Isto também está previsto na Constituição da República, no artigo número 11. É um dos artigos, ou digamos, é um dos artigos que fala sobre objetivos fundamentais da Constituição da República. Não é o objetivo deste debate criar confusão, mas sim um clima de entendimento entre as duas partes. Bom, depois desta breve contextualização do debate, permitam-me desde já convidar o apóstolo Filipe Malele para poder proferir a palestra Jesus é Deus ou é homem? Da contraparte cristã. Faz favor. Muito obrigado. Graças a Deus, mais uma vez, estar aqui a falar em frente das câmeras para dar a palestra a respeito de Jesus é Deus ou é um homem. Simples. No conhecimento das Escrituras, eu tenho como o conhecimento no sentido de que Jesus Cristo, ele é um homem e ao mesmo tempo ele é Deus, encarnado no homem que andou aqui na terra para expressar a sua divindade santíssima. Porque o ser humano, desde que não viu Deus aqui na terra, na forma do homem, ele pecava, ele falava e fazia coisas que o próprio Deus não lhe agradavam. Ele se justificando que é impossível ser um ser humano, ouvir um ser celestial em que nos tem ordenado com seus decretos para a gente se comportar de uma forma generosa, não adulterando, não prostituindo, não roubando, não lutando e não devolvendo mal por mal, não agindo de uma forma pecaminosa, tendo carne e sofrendo problemas aqui na terra, assim como vimos nos dias atuais. Há muitos acidentes, é normal alguém bater-te com o seu carro, então a tendência sempre é de querer devolver o mal pelo mal. Então, aprendendo de Jesus que não podíamos devolver mal por mal, dente por dente, estando ele nos céus na forma de Deus, na forma de Cristo, o eterno Deus lá nos céus, aquilo era difícil do homem mudar, porque ele via de que não é possível eu ser um ser humano em que não tenho falhas. Então, Deus, ele teve que se encarnar no corpo do homem, que esse homem é Jesus Cristo. Então, sendo assim, ele quis mostrar que é possível, sendo um homem aqui na terra, não cometer pecado, ainda que existam muitas mulheres mal vestidas, prostitutas. Ele se assentou num poço diante de uma prostituta mal vestida com más intenções, mas ele mostrou-nos que é possível você ser forte nas tentações e não pecar. Ele esteve no deserto na forma de homem como Deus, no Evangelho de Mateus 4, mas ele como homem, com tanta fome, 40 noites, 40 dias, o diabo foi lhe oferecer comida, foi lhe oferecer riquezas, tão pobre que ele estava, tão sujo, ele não aceitou nenhuma oferta. Isso tudo, ele teve que se fazer homem, para nos ensinar que mesmo sendo homem, que é ofendido, é insultado, é perseguido, é possível não agir de acordo com o impulso da carne, mas sim se assegurar, como quem diz que você carrega uma divindade. Então, ele é homem e é Deus. Ele se fez homem para nos ensinar que, sendo homem, não é preciso agir como um homem que não tem Deus. Então, ele agiu como Deus, se manifestando como um homem dentro do ser humano que ele era aqui na terra, e voltou para aquilo que ele é, na verdade, para nos deixar a gente seguir o exemplo dele, que ele praticou aqui na terra. Então, Jesus Cristo, segundo as Escrituras da Bíblia, em muitos livros, ele é Deus e ao mesmo tempo é homem.
Muito obrigado pela forma sintética que o nosso irmão, ou então o apóstolo Filipe Novella, ele abordou-nos aqui a palestra da parte da visão cristã. E passo desde já a palavra da contraparte, para a contraparte islâmica, para trazer aquilo que é a sua visão. Bismillah, alhamdulillah, salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Agradecer e louvar a Allah subhanahu wa ta'ala, mandarmos bênção para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Desde já dizer que la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, que é o testemunho que não existe divindade merecedora de adoração excepto um e único Deus. E o Muhammad é o mensageiro de Allah, sendo ele o selo dos profetas ou o selo da profecia. E Allah subhanahu wa ta'ala, sendo o criador de tudo, ele enviou vários profetas. E dentre eles foram mencionados 25 dentro do Corão. E está lá o Moisés, Jesus, está lá o Jacob, e estão lá outros profetas que Allah subhanahu wa ta'ala, Deus, que é o dono do mundo, enviou a eles para a finalidade de servirem como embaixadores de Allah subhanahu wa ta'ala nesta face da terra. Bem, eu aqui estava a querer acompanhar o apóstolo Filipe, o meu irmão aqui, que desde alguns momentos já somos irmãos, não só aqui, também tivemos outros encontros, e queria aqui entender dele quem é Jesus. Ele definiu Jesus em duas partes: é homem, é Deus. Eu esperava ele definir Jesus com uma linguagem. Nós devemos saber, ele é homem? Sim, é homem. Porque a Bíblia diz, Deus não é homem. Agora, se Deus não é homem, como é que Jesus é Deus e ao mesmo tempo é homem? E nós já sabemos que quem merece a divindade e quem pode ser chamado por Deus é aquele que é o dono de tudo. Como é que podemos atribuir essa personalidade, esse ser, essa capacidade de ser Deus ao Jesus? E nós sabemos como é que o Jesus aparece. Então aqui eu estava a querer acompanhar, mas chegou um ponto que ele me tirou a tal dúvida, que ele disse que agiu como Deus. Afinal de contas, não era Deus, era um homem que agiu como Deus. Nós todos agimos como Deus, porque queremos os princípios de Deus. Agimos, todo aquele que é viente em Moçambique, todo aquele que é hóspede em Moçambique, deve agir como moçambicano, porque as leis são dos moçambicanos, ele deve agir como moçambicano. Não pode agir como dono de Moçambique, porque não é o dono. A fé islâmica, o Jesus é um profeta. O Jesus é um enviado de Deus. O Jesus é uma criatura de Deus. Ele apareceu no mundo na forma milagrosa. Deus, querendo mostrar o poder criativo. O poder criativo, ele fez também o Jesus para demonstrar, para manifestar o seu poder criativo no seio da humanidade. Como assim? Deus decidiu o aparecimento, a existência, a criação do primeiro homem. Conhecemos todos, Adão. Esse primeiro homem existiu sem nada, sem pai, sem mãe. Depois foi existir a segunda criatura, que é Eva, através de um homem. Depois Deus fez a terceira criatura, através de pai e mãe. Depois, antes de existir a questão, antes de menosprezar o sistema criativo de Deus, antes de nós questionarmos Deus por que não fez sem pai, é quando Deus fez o Jesus para responder à nossa questão. Já que existe sem pai e sem mãe, existe através de pai ou através de homem, que é Adão, Eva, através de pai e mãe, que somos nós. Então, antes de existir a questão onde está sem pai, é quando Deus fez o Jesus.
E nós já sabemos o que Mateus diz, já sabemos o que Lucas diz, que é nos seus livros. Então, eu não vou alongar, só queria deixar com simplicidade que se existiu Jesus sem Pai, existiu para mostrar o poder criativo no seio da humanidade ou no seio das suas criaturas para não questionar a Deus. A segunda coisa, a fé dos muçulmanos é de dizer que Jesus é um enviado, um profeta, assim como as escrituras dizem. O que as escrituras dizem? Dizem que ele é um enviado para as 12 cabeças ou 12 tribos de Bani Israel, do povo de Israel, assim como o Corão diz, wa rasulan ila Bani Israel. Então, essa é que é a fé dos muçulmanos, resumindo no que diz respeito à primeira intervenção. Jazakumullah khair. Muito certo. Ouvimos aqui duas intervenções. Primeiro, da contraparte cristã, que foi proferida por apóstolo Filipe Novella. Ele, de acordo com as abordagens dele, ele diz que, pelo conhecimento que ele tem, é que Jesus apresenta-se simultaneamente na forma humana, assim como na forma divina. Avançou ainda que Deus encarnou-se na forma humana para nos ensinar que é possível agir com impulso divino. E por último, ele fez menção de que as Escrituras, neste caso a Bíblia, nos dá indicações em várias passagens de que Jesus é Deus. Da parte islâmica, ouvimos aqui a voz do Sheikh Abu Bakr al-Padri. Ele, resumidamente, disse que na fé islâmica Jesus é visto como uma criatura de Deus, ou, digamos, um profeta, ou ainda um mensageiro de Deus que havia sido enviado para o povo de Israel. Acrescentou ainda que Deus criou a Jesus de forma milagrosa para demonstrar o seu poder criativo, para responder a uma inquietação que o ser humano tinha. Muito certo. Depois meus comentários ou síntese em relação às duas palestras, vamos abrir agora espaço para debate interreligioso, ou digamos esta conversa interreligiosa para questões de refutação entre os painelistas. Mas antes disso, gostaria de deixar aqui algumas regras. Primeiro, vamos fazer o quê? Vamos entregar a contraparte cristã para fazer uma refutação, se querer refutação aquilo que o Sheikh Abu Bakr al-Padri esteve aqui a mencionar. Se preferir usar as escrituras, há espaço para isso, pode-se ler. Então, tem 10 minutos para poder refutar aquilo que o Sheikh Abu Bakr al-Padri avançou. Muito obrigado pelo espaço em que devo refutar algumas palavras do meu querido amado Abu. Desculpa se falar Abu, não é por desprezo, porque já o apelido já é muito longo, o meu querido amado cá. Então, quero, na verdade, colocar certas contradições a respeito do debate se Jesus Cristo é homem ou é Deus. Acho que a refutação tem que ir exatamente no debate, nesse tema, né? Então, segundo a Bíblia, nós iremos, portanto, encontrar no Evangelho de Santo João, o Novo Testamento, João capítulo 10, no seu versículo 30 em diante, a respeito de Jesus Cristo, ele é homem e ao mesmo tempo é Deus. Então, eu quero abrir a Bíblia que está no meu telefone aqui, no Evangelho de João capítulo 10, versículo 30. Peço que assim que chegar 10 minutos, peço que me dê sinal, porque às vezes quando estamos conectados já nas escrituras, posso falhar e eu não gostaria de desobedecer a ordem, a regra. João capítulo 10, versículo 30. João capítulo 10, versículo 30. Não sei se talvez já posso ler. Então diz assim, portanto, a palavra que testemunha que Jesus Cristo é Deus, mesmo estando na forma do homem. Diz assim: eu e o Pai somos um.
Então, ele disse que ele e Deus, esse pai chama-se Deus, ele e Deus são uma única pessoa. Então, continuando no outro versículo, primeira carta de Timóteo, capítulo 5, capítulo 2, versículo 5, primeira carta de Timóteo. Primeira carta de Timóteo. Peço que assim que chegar 10 minutos me dê sinal, porque eu não quero desobedecer o programa. Diz assim a Bíblia, na primeira carta aos Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, o que quer nos dizer a palavra? Que existe um único só Deus. E nesse único só Deus, há alguém que nos tem justificado, que nos tem defendido, que é advogado. Esse alguém é o próprio Cristo Jesus. Mas esse Cristo Jesus, ele é homem, mas ele é Cristo. Então, o que significa Cristo? Cristo significa que ele é interno, que ele é Deus, que ele é nosso Salvador. Então, o mesmo Deus, ele é homem, mas na forma de Jesus, o tal Jesus significando que ele é Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é Deus, mas na forma do homem, muito mais para nos justificar, para nos apresentar diante de Deus como pessoas perdoadas, como pessoas remidas, como pessoas justificadas que estavam no erro. Mas ele nos ensinou a sair do erro, nos mostrando a maneira certa de viver e também nos lavando com o sangue dele, mas sendo o próprio Deus, porque ele viu de que todo ser humano não tinha nenhum sangue para se lavarem, porque todos eram adúlteros, seja através dos olhos, ou seja através da própria prática de fazer adultério entre o homem e uma mulher traindo o seu parceiro ou a sua parceira. Então, como Deus, ele é santo, nunca teve pecado, então ele teve que se fazer uma carne para ele nos unir com ele mesmo, através de ele morrer, nos lavar com o sangue dele. Então, Jesus Cristo é Deus, segundo a Bíblia, na primeira carta aos Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz: Deus se fez homem para nos justificar, para nos perdoar, para nos unir com o próprio Deus. Não sei se ainda tenho alguns minutos. Tem. Ok. Peço que possamos chegar no outro livro. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. E se eu estiver fora da refutação, peço que também me dê sinal, para eu mudar de como estou a justificar. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Estou lendo as Escrituras. Diz assim: sabemos também que já veio o Filho de Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. Então, o Filho de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, ele veio para nos dar o entendimento a conhecermos quem é o verdadeiro Deus. Porque nós não conhecíamos o verdadeiro Deus. Apenas mesmo que os profetas profetizassem, o profeta Moisés, Elias, entre muitos, nós não tínhamos o conhecimento sobre o verdadeiro Deus, que é um Deus santo, que não namora, não bebe, não fuma, não luta com ninguém, não insulta ninguém. Ele teve que se manifestar na forma de carne, de homem, para dizer: eu que estou nos céus, que desde a antiguidade mandei profetas, eu a dizer que não peque, não devolva mal por mal. Se eu estou aqui, desde que eu nasci até morrer e ressuscitar, eu nunca fiz algo de errado. Então, ele veio para nos mostrar o verdadeiro Deus, onde ele diz: sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus. Então, a Bíblia afirma que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Ele em si mesmo teve que se fazer de pessoa como eu para dizer, desde Gênesis até hoje, se vocês ouviram dizer que é pecado fazer coisas erradas, eu mesmo, como Deus na forma de carne, não faço nada de errado. E eu te ensino isso a entender pessoalmente, fora de estar
à distância. Estou presente, sou Deus, mas na forma de homem. Então, acho que não sei se ainda tenho minutos, peço que 2 minutos. Peço que possamos chegar à carta aos Romanos, capítulo 9, versículo 5. Romanos 9, versículo 5. Me perdoem se não estou dentro da refutação sobre a negação que Jesus Cristo é um profeta enquanto Ele é Deus e é homem ao mesmo tempo. Se não estou lá, peço perdão. Estou a falhar por não entender bem o português, mas se estou lá, vamos acompanhar. Diz assim, portanto, a carta aos Romanos 9, versículo 5. De quem são os patriarcas e de quem descendente o Cristo segundo a carne? A Bíblia diz, Cristo, Deus, segundo a carne, Ele se fez carne para ser nosso Pai, para ser nosso familiar. Então, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. Cristo é Deus, mas Ele é nosso familiar segundo a carne. Ele queria nos fazer entender que eu, quando quero que vocês me olhem como pai, então tive que nascer para vos ensinar, vos educar como pessoa, porque quando eu dizia que eu sou vosso pai, eu que fiz Adão, eu que fiz as coisas todas, tudo que existe, sou eu. Nós negávamos na nossa consciência. Então, ele teve que se encarnar para dizer que sou eu, o Deus Cristo. Então, por isso Jesus é chamado Jesus Cristo. Nenhum profeta na face da terra foi chamado de Cristo, a não ser Jesus. Então, peço perdão, não vou continuar por causa dos minutos, não quero desobedecer. Muito obrigado. Sim, ouvimos aqui aquilo que é a refutação do apóstolo Filipe Novela, da contraparte cristã. Vamos ceder agora a palavra à contraparte islâmica para também se pronunciar em termos de refutação à contraparte cristã. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. Quero louvar a Deus único, e mandar as saudações e bênçãos para os seus enviados. E dizer o seguinte, em termos de refutação, realmente, daquilo que ouvimos lá, aquilo que foi dito sobre Jesus. Provavelmente nós ouvimos mais sobre o que é Jesus. Era importante, por exemplo, dizermos o que é Deus. Tínhamos que começar, queria ouvir como é que a Bíblia descreve Deus, o que é Deus. Se na Bíblia tem alguma palavra que faz menção de Deus. Se esse Deus, porque realmente parece uma contradição. Porque o tal versículo que leu está a dizer um. É uma questão de percepção. Pode ser uma coisa que se diz que é um. Não pode existir dois, não pode existir três. Se a Bíblia própria, quando fala de Deus, põe um. Nunca põe dois, nunca põe três, nunca põe quatro. É um. Deus é uma coisa, Jesus é uma outra coisa. São duas coisas diferentes. Essa é a parte que eu estou a colocar assim. Primeiro, queria que me descrevesse biblicamente como é que é Deus, o que é Deus, o que a Bíblia fala sobre Deus. 2. Jesus, filho de Maria, nasceu, onde nasceu, cresceu até os seus 33 anos. Eu quero saber, através da Bíblia, se alguma pessoa no seu meio o chamou de Deus algum dia, ou sua mãe, ou seus discípulos, ou alguma pessoa, através da Bíblia, chamaram a Jesus, ele como Deus algum dia. Ok? Eu queria que essas evidências viessem através da Bíblia. Primeiro, quero que a Bíblia nos clarifique o que é Deus. Se Deus não é humano. Ok? E ao mesmo tempo, trazer um Deus humano. Quando diz que Deus é um, e ao mesmo tempo trazer dois, parece haver uma contradição. Então precisamos aqui de uma descrição, o que é uma coisa, o que é outra. Se alguma vez o Jesus foi chamado, pelos seus discípulos na sua vida, dizer o Senhor é Deus.
Queremos que isso simplesmente, não vou roubar muito tempo, apesar de são 10 minutos, não é isso? Mas posso... Não, mas depois ele acrescentar, deixa ele. Até. Bom, acho que aqui houve um pouco de confusão. Em princípio, este não era o momento de perguntas e respostas. Existe este momento. Este era o momento de refutação. A parte islâmica deve apresentar a refutação. Momento de perguntas e respostas ainda virá, de acordo com o programa. Então vamos continuar. Islamicamente, tem um hadith que consta no livro de Imam Muslim, de Abdullah ibn Mas'ud. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sua palavra, ele disse: "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabl." Não existe um profeta que Allah enviou para um certo povo sem que ele tivesse seus discípulos e tivesse seus seguidores, aqueles que são os seus companheiros. Tomavam a sua tradição e seguiam as suas ordens. A primeira coisa que aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer, que o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando qualquer profeta que era enviado para uma certa nação, tinha discípulos e tinha seguidores, e cada um deles seguia as suas ordens. Depois veio uma outra geração. Essa geração adulterou tudo que estava a ser feito. Se nós olharmos para a figura de Jesus, como viveu, não encontramos nenhum momento na sua figura onde ele se caracteriza como Deus em vida. Nunca, em momento algum. Jesus cresceu, ok? Viveu com o seu pai, trabalhou na carpintaria, ok? Viveu até que o seu pai faleceu, nesse caso o carpinteiro. Quando seu pai faleceu, aos 33 anos, aos 30 anos, ele vai para o Rio Jordão, é batizado e começa com a sua missão. E os seus homens, que eram aqueles que são os seus discípulos. E existiam na altura, quando nós estamos a falar de Deus, nós estamos a falar de Deus nacional. A palavra Deus é universal. E Jesus viveu nacional. Quando nós estamos a falar de Deus, é soberano. E nessa soberania de Deus, ok? Não se encontra um Jesus que vai viver em Jerusalém como Deus para transmitir para as ovelhas perdidas da casa de Israel a mensagem, como se Deus dissesse: olha, eu venho como Deus, mas venho falar com esse povo. Jesus em vida não pregou para os gregos. Jesus em vida não pregou para os romanos, estavam lá os romanos. Olha, depois desse Jesus, quando desaparece, e aí vem a mensagem que os cristãos trazem. Seus discípulos queriam ouvir isso, se já afirmaram que Jesus era Deus perante a nação, era o Salvador, enquanto viviam lá no meio dele, romanos, que jamais chamou-os, dizer: venham, eu serei vosso Salvador. Quando chamou, por exemplo, Cristo, o termo Cristo significa Messias. O termo Cristo, Messias, islamicamente chama-se Masih. O termo Masih significa um tipo de milagre que Jesus teria, a tipificação do milagre dele. Então ele tocava em algo, em um doente, passava a mão, a pessoa que estava doente e curava. Isso era a forma, o termo Cristo vem a denominar o tipo de milagre que ele fazia. Quer dizer, descreve o estilo de milagre. Como Moisés tinha o seu cajado, Jesus era Masih, era a mão. A mão dele curava o leproso, curava o doente e por aí em diante. Quanto tempo? 3 minutos. 3 minutos. E a partir daí chama-se Masih. Ok? E esse termo, quando João Batista está a fazer o batismo lá, os judeus, que eram os seus, quando João Batista batizava, as 3 questões que foi colocada a João Batista: tu és o Elias? Não. Tu és o profeta? Não. Tu és o Messias? O que significa que os judeus já estavam à espera dessas 3 individualidades. E João Batista não era nenhuma dessas individualidades. Não era o Elias, não era o Messias e nem era o profeta. A partir desse momento, em momento algum, os judeus
os judeus. Atenção que temos que colocar isso na agenda quando estamos a falar de Jesus. Jesus viveu como judeu. E vivendo como judeu, seguiu as leis de judeu. Foi circuncisado como judeu. Fazia tudo como judeu, não como cristão. Tem que ficar isso claro. Ok? Viveu como judeu e os judeus no meio dele. Não há nenhum judeu que foi profetizado antes que iria vir um Deus no meio de nós. O Deus reencarnado, entrar na coisa do humano. Então você está a colocar o mundo todo, a coisa mais fraca, provavelmente é o humano. O mundo todo, ok? Tens animais, tens as estrelas, tens o universo. Quer dizer, o humano é alguém que a sua audição é limitada, ok? A sua audição é limitada, o seu ouvir, quer dizer, não tem capacidade de ouvir o que as pessoas falam a 100 metros, não tem a capacidade de prever aquilo que vem. Então, quando coloca Deus na parte humana, está, de uma ou de outra forma, menosprezar ou desqualificar a divindade soberana de Deus. Quer dizer, está a colocar a Deus, o mundo todo, que o humano não consegue saber do mundo pelo menos sequer 3%. E colocar que Deus, o criador disso tudo, é um humano que nem consegue dominar o mundo que ele criou. É possível? Muito certo, ouvimos aqui as duas refutações, uma da parte cristã e a outra da parte islâmica. Podemos criar aqui mais um espaço para a refutação segunda ronda. Parece que ficaram aqui alguns aspectos ainda por dissipar. Passo desde já a palavra à contraparte cristã. Mais 10 minutos. Muito obrigado. Acho que ainda estamos na refutação a respeito de onde que talvez podemos testemunhar e encontrar, peço a Bíblia do seu telefone, testemunhar e encontrar a respeito de que Jesus Cristo, Deus, ele é homem, sendo ele Deus, onde podemos testemunhar que Deus, ele é homem. Então, eu quero pedir que possamos abrir o livro de Gênesis 32, versículo 24, um pouco avante, onde encontramos a força a respeito de que Deus, ele é homem e ao mesmo tempo ele é Deus. Gênesis 32, versículo 24 em diante. Peço. É Gênesis aqui? Estou a ver Israel. Não. É Gênesis. Tá bem, muito obrigado. Gênesis 32, versículo 24. Portanto, diz assim a palavra do Senhor Jeová no livro de Gênesis 32, versículo 24, é assim: mas ele ficou para trás, sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ele ficou fora do lugar. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar. Respondeu Jacó. Ai, o homem perguntou: como você se chama? Jacó respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. O que acontece? Houve uma luta de um ser humano com ser humano.
Jacó é um homem que na Bíblia é muito conhecido, tanto na religião islâmica, tanto na religião dos cristãos. E a Bíblia diz que ele lutava com o homem. E o homem se apresentava como homem, mas Jacó olhava para o homem como Senhor. E o tal homem, querendo esconder a sua divindade, a sua realidade, ele acabou dizendo que, na verdade, você não está a lutar com um ser humano qualquer. Você está a lutar com Deus e você me ganhou. É o primeiro livro do Antigo Testamento. Então, quero pedir que possamos visitar o livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11 em diante. Juízes, peço para abrir para mim Juízes, capítulo 6, versículo 11 em diante. Onde descrevemos Deus na forma do homem, aqui na terra. E vamos ainda chegar no Novo Testamento. Estou lendo, portanto, a Bíblia. Diz assim: o anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do... Ok, eu vou... Já li a respeito do anjo do Senhor. Deus, fora de se apresentar como homem, ele se apresentava como anjo. E esse anjo se apresentava na forma de pele como homem, assim como aconteceu no Gênesis 18. E o Abraão recebeu 3 anjos. Aqueles 3 anjos estavam na forma de homem, mas era o próprio Deus naqueles anjos. Vamos voltar para Gênesis 18 para eu poder unificar com este livro que o anjo apareceu ao Gideão, para poder dar uma missão a Gideão. Para depois eu de novo voltar a explicar de acordo com o que eu estou para explicar, que Deus, ele é homem. Mas ele é homem para poder mostrar o caminho ao ser humano, que quando ele fala somente com a Bíblia ou somente usando certos profetas, o homem nega. Então ele acaba se colocando no corpo muito mais para poder dizer que sou eu. Há várias vezes você nega, estou aqui e apareci. Ouça a minha verdade sobre o que eu quero com que vocês sigam. Então, vamos no Gênesis capítulo 18. Eu não sei como posso mexer esse telefone. Gênesis 18, para descrever que Deus, ele apresenta-se como homem em que pode se tocar e até se abraçar. Mas ele é Deus, na forma do homem. Depois de entrar no Novo Testamento. 18, permita-me... Ok. O Senhor Deus apareceu a Abraão. Desculpa, qual é o versículo? Versículo 1 em diante. Gênesis 18, versículo 1 em diante. O Senhor Deus apareceu a Abraão. Ok, como que ele apareceu para Abraão? Vamos aprender na forma do homem. Ok, o Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Marém. Era a hora mais quente do dia e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca, da sua tenda, da sua casinha. Ele olhou para cima e viu 3 homens. Deus aparece, até estou a ser tocado. Quando ele aparece como homem. Porque quando ele aparece nas escrituras, aparece num profeta, mas dentro do corpo do profeta, o homem não aceita. Ele aparece... Oh, ok. Ok, mas permita-me continuar. Só 5 minutos. Continuando. Ok, ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Ok, eu vou correr muito para onde ele começa a implorar o próprio Deus na forma de homem para que não destruísse Sodoma e Gomorra. Mas estava falando com Deus na forma de homem aqui na terra. Faltam-me alguns poucos minutos só. Estou a correr. Ok, Deus na forma de homem aqui na terra, ele anunciou a Abraão, versículo 17. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Ai, o Senhor Deus disse a si mesmo: não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Os seus descendentes se tornarão uma nação grande. E, ok, ele diz: eu não vou esconder de Abraão que me recebeu em casa dele hoje. Estou para partir para ir destruir Sodoma e Gomorra, no capítulo 19, no mesmo Gênesis. Mas eu não vou ocultar a este jovem, porque ele me recebeu bem em casa, me levou aos pés e me sustentou, e eu tenho uma missão a destruir uma cidade. Mas ele diz, primeiro tenho que dizer a este jovem aqui, mas ele estava na forma do homem. Então, o Novo Testamento, eu não sei se ainda tem um minuto para dar o Novo Testamento. Deus na forma do homem. Mas ainda tem 3 minutos. Ok, vamos no Evangelho de Santo João 1:1. Depois, Colossenses 1:16, 17.
talvez vou ganhar tempo. Permitam-me a palavra, pessoal, para quem já está lá. João 1:1 e Colossenses 1:16-17. Estão a demorar. Vou perder tempo. Ok, é que eu não quero desobedecer. Diz assim, antes, ok, o verbo se fez carne. O verbo é Deus. O verbo é a palavra é o próprio Deus. Isso está na carta de João lá. Mas ok, vou trabalhar com isso aqui. O verbo se fez carne. Antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Jesus estava com Deus e ele é o próprio Deus. Ele é a palavra é o próprio Deus. Então, ele estava no princípio. Antes que tudo fosse criado, ele também já existia. E ele próprio, Deus, era a palavra. Então, desde o princípio, a palavra estava com Deus, que é Jesus, mas que também é o próprio Deus. Ok. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ele. Então, resumindo, quer dizer o que é a Bíblia? Deus veio na forma de Jesus Cristo e esse Jesus estava no princípio. E tudo que foi feito por ele. Ele quem? Ele o próprio Deus. Não sei se já terminaram os minutos para... Ok. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Ok, acho que vou conseguir. Colossenses 1, versículo 16. Colossenses 1, versículo 16. Colossenses 1, versículo 16. Diz assim, Colossenses 1, versículo 16. Pois, por meio dele, Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia. E por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e em harmonia. Mas esse que se diz, resumindo, para não continuar a avançar com os versículos, esse que diz que ele é o Criador de todas as coisas, chama-se Jesus Cristo, na forma de homem, mas ele é o próprio Deus. O último livro, Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Peço esses minutos. Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Ok. Tenha entre vocês... quero correr muito. Ele tinha... Ok. Filipenses 2:5. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Temos que ter o mesmo modo de pensar, de viver como Cristo Jesus tinha. Ok. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo... Ok. Mas pode terminar o raciocínio. Ok, não quero já avançar para outro versículo. Ele diz que ele é Deus, mas ele teve que se tornar igual ao ser humano, muito mais para ele não tomar o lugar dele da divindade, o lugar da honra, o lugar de ele ser o próprio Deus, mas ele é igual, ele é como ele é o próprio Deus. Então, só que ele teve que se fazer ser humano, ser humilde, para se entender com a gente, porque desde que ele sempre foi Deus, o homem não queria se entender com ele, gingava. Então, ele teve que se humilhar. Está esgotado, mas para terminar o raciocínio tínhamos que ceder mais alguns minutos, uns 2 minutos ou 1 minuto. Vou ceder agora a palavra à contraparte islâmica para também apresentar aquilo que é a sua refutação. Bem, mais uma vez, Bismillah, alhamdulillah, salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Eu gostaria de fazer uma pequena retrospectiva, uma pequena recapitulação quando o irmão, o apóstolo Filipe, falou do João 10:30. João 10:30, primeira coisa, quem é João? Para conhecer João, deve ir no Atos 4:13. Atos 4:13 diz que João era iletrado. E através desse Ato 4:13, por ser iletrado, por ser uma pessoa sem conhecimento,
entre aspas, já que não podemos ofender, vamos ver o cálculo aqui. Como é possível? O João 10:30 diz: eu e o Pai somos um. Imagine o seu filho entra no seu quintal. O que é que você estudou hoje? Diz: papá, estudamos a matemática e o que eu aprendi hoje, a professora ou o professor ensinou que 1 mais 1 é igual a 2. Aliás, 1 mais 1 é igual a 1. Será uma grande ofensa e revolta contra o professor. O pai terá essa iniciativa. Como é possível o meu filho aprender 1 mais 1 igual a 1? É isso que o João 10:30 está a dizer. E o João 1:1 está a referir a mesma coisa. Como é possível 0 mais 1 igual a 2? Tá bem, vamos além. Vamos apanhar Mateus 28:19. E eu já estou a levar outros versículos só para acabarmos esse assunto de verbo, porque tocou a palavra verbo. Mateus 28:19 diz o seguinte: só vou nos cálculos, o resultado vamos apanhar depois. Cada um vai ler e tira os seus resultados. Mateus 28:19 diz o seguinte: 1 mais 1 mais 1 igual a 1. Isso é ofensa. Não há nenhuma matemática, não há nenhuma escola que vai aprender isso. Só no cristianismo. Por quê? Porque há qualquer coisa lá. A mesma coisa existe no João capítulo 5, versículo 7. Também vou aqui citar o João 17, versículo 21. Diz o seguinte, João 17, versículo 21, diz o seguinte: 1 mais 1 mais 1 mais 12 é igual a... Vamos apanhar o cálculo depois, porque não temos tempo. Depois vamos no 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 23. Diz o seguinte: 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Como é possível? Então vamos lá deixar esse assunto. Não é possível 1 mais 1 mais 1 mais 1 igual a 1. Isso estará a baralhar a mente do recém-nascidos, nossos educandos, porque não existe essa matemática. Mesmo vindo aqui um ignorante, com uns paus aí, não vai se acertar. Esse assunto vou tapar. Os cálculos podem se procurar. Quando menciona que Deus lutou com Jacob, ele que deixa essa mentira, deixa essa fabricação dentro, entre aspas, da Bíblia, deixa. Por quê? Porque Deus é invisível, de acordo com Êxodo 33, versículo 20. Deus é invisível, de acordo com João capítulo 18, outros versículos, João 1, capítulo 18. Deus é invisível. Onde é que encontrou Deus para lutar com ele? Se Deus é invisível, se a pessoa está na cadeia e você diz que eu estive a lutar com aquele homem, se está dentro num lugar fechado, como é que você encontrou para lutar com ele? Vou agora, quando o irmão disse que Deus é homem, eu vou ler aqui livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Essa parte eu vou ler. Deus não é um ser humano para que minta. Deus não é homem. Deus não é homem. Ou venha mudar as suas opiniões. Como é possível Jesus ser homem, Jesus ser Deus? Não é possível. Essa mentalidade devemos tirar. Porque a fé do cristianismo no tempo de Jesus ou antes de Jesus, Jesus não existia. A quem adoravam? Onde é que estava a fé? Onde é que estava o homem? Onde é que estava esse que é alegado homem? E onde é que estava esse mesmo que é alegado Deus? Por isso que eu disse, primeiramente, que de acordo com Mateus capítulo 15, versículo 24, وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل, que ele foi mensageiro enviado para as 12 tribos. Agora, como é que nós vamos excluir essa capacidade ou essa honra que ele foi dado por Deus, ser selecionado, ser escolhido por Allah subhanahu wa ta'ala, por Deus, e servir as criaturas de Deus? Nós sabemos que para um país ter diálogo com outro país, precisamos de um embaixador. Esse embaixador
vai responder tudo o que o presidente dirá para comunicar com aquele país. Então, nesse caso, Deus é presidente, Deus é dono, é o criador. Ele manda o seu embaixador. Quando o irmão menciona o capítulo, Timóteo capítulo 2, versículo 5, dizendo que Jesus, Deus é o único e Jesus é seu enviado, é mensageiro. Para quem? Para as 12 tribos do povo de Israel. Então, ele é embaixador aqui. E vou dizer mais uma vez acerca de deuses. O capítulo, Êxodo capítulo 7, versículo 1, diz o seguinte, que Moisés também era Deus para Faraó. Como é que você vai justificar? Só conhece Jesus como Deus. E o versículo está aí. Êxodo diz, capítulo 7, versículo 1, diz que Moisés era Deus para o Faraó. Por que Deus não disse que Jesus era Deus para o Faraó? Só conhece Jesus. Tá bem. Aqui também diz o seguinte, 2 Coríntios 4:4 diz a mesma coisa. Êxodo, capítulo 82, versículo 6 diz o seguinte, todos nós somos deuses. Todos nós. Assim aqui, irmão Felipe, a partir de hoje deve me adorar, porque eu também sou Deus, de acordo com Êxodo 82. Tá bem, João capítulo 10, versículo 35. O que a Escritura diz é a verdade. E a Escritura chamou de Deus as pessoas que recebem a mensagem de Deus. Significa, se eu aceitar Jesus como profeta, se eu aceitar as Escrituras de Deus como sendo o dono, eu também sou Deus. Então, por que quer me excluir? Então, o que significa, como o irmão, o Sheikh aqui estava a querer saber o que significa Deus. Em algumas vezes, a palavra Deus é uma palavra metafórica para servir de poderoso. Podemos chamar, entre aspas, esse Deus, a querer dizer que, às vezes, nós ouvimos as nossas filhas, os nossos educandos, dizer, eu adoro aquele fulano, aquele é meu Deus, aquele é meu deusa. Será que você está a adorar aquele fulano? É uma forma metafórica a querer dizer que essa pessoa, eu admiro-me, considero como superior, além da minha pessoa. Então, aqui deve terminar isso. Devemos trazer concretamente quem é Jesus e devemos saber quais são as qualidades desse mesmo Jesus. Porque, aliás, qualidades de Deus. Porque se Jesus não tiver essas qualidades que um Deus deve ter, então como é que nós vamos dizer que esse mesmo Jesus é Deus? Jesus alguma vez ficou com fome, alguma vez dormiu, alguma vez... São qualidades de Deus? Não é possível. Não é possível Deus dormir, porque se dorme, quem vai me sustentar? Se ele dormiu no barco, de acordo com a Bíblia, quem vai me sustentar? Se ele desapareceu em alguns tempos, quem vai me ajudar? Se ele em alguns momentos não esteve... Então, a fé islâmica era de todos aqueles que adoram, todos aqueles que respeitam Allah subhanahu wa ta'ala, Deus, e também veneram, respeitam, consideram o Jesus como profeta de Deus, esses são verdadeiras criaturas de Deus. Então, resumindo, eu vou só citar esse versículo que é João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que eles conheçam o Senhor, o único Deus, o Senhor, o único Deus, e a Jesus Cristo a quem você enviou. E eu já justifiquei. Enviou para quem? Mateus capítulo 15, versículo 24. Meu tempo. Já está, porque já está claro, porque aqui eu não posso falar fora do contexto, estou a falar na base de versículos. Tudo bem, só queria criar aqui a questão de equidade, como ele também havia extrapolado alguns minutos. Estimados, já ouvimos aqui as duas partes, já fizeram as duas rondas de refutação
Mas agora fica o momento de perguntas e respostas entre os painelistas. E permito agora a contraparte cristã se tem alguma questão para colocar a contraparte islâmica. Mas as regras que vamos seguir é uma pergunta, depois uma pergunta de cada vez e depois é respondida. A parte que responde também formula a pergunta para a outra, assim sucessivamente. Outra regra, as perguntas devem estar ligadas exatamente ao tema. Não podemos sair fora do tópico. O nosso tópico é Jesus é Deus ou é homem? Este aqui é o tópico. Outro aspecto a reiterar é que não se pode interromper a outra parte a falar. Deve ser deixada a outra parte, ou as partes devem falar, e depois de terminar, se tem alguma coisa, também intervir, para existir uma questão de harmonia. Então, passo a palavra aos irmãos da contraparte cristã para colocar uma questão à contraparte islâmica. Obrigado. A palavra, a expressão, a palavra para colocar a... Não, se tem alguma pergunta, agora é o Sim, momento já percebi. Para colocar, como é que disse, é contra... Para refutar? Para refutar, obrigado. Não, obrigado. Agora é assim. É o momento de perguntas e respostas. Sim, já percebi. O momento de refutação já terminou. Tivemos 2 rondas. Ok. Sim. Agora é o momento de perguntas e respostas entre as partes. Amém. Exato. Obrigado. Sim. Está certo, ok, obrigado. De nada. Mas é permitido, em todo caso, fazer perguntas baseadas na Bíblia, né? Tanto faz. Obrigado. Esteja Então, à vontade. Eu acabo de... pode complementar dentro dos seus minutos aquilo que você falou. Se tem 5 minutos, sim. quero refutar 2 minutos e 1 minuto ler a Bíblia e 2 minutos fazer a pergunta. Cabe seus minutos, isso não é problema. Esteja à vontade. Graças a Deus. Para colocar a pergunta tem 3 minutos. Ok? Sim. Está certo. Muito Esteja à obrigado. vontade. A resposta tem espaço de 5 minutos. Está certo. Está bem, então peço para abrirmos as Bíblias no 1 de João, capítulo 5, versículos 7 e 8. 1 de João, capítulo 5, versículos 7 e 8. De João, capítulo 5, versículos 7 e 8. Já estou a ler para ganhar tempo. Diz assim: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são 8. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam em um só. Graças a Deus. Quero fazer a seguinte pergunta. O homem é constituído por quantos seres? Um homem. O homem, seja homem ou mulher. Pelo que eu aprendi também, já vi que não estão a entender a pergunta, pelo que eu aprendi e tenho aprendido, é que o homem é alma, corpo, espírito, ou melhor, alma, espírito e corpo. Estes 3 constituem o homem, também, quando tem vida. Quando o espírito sai, ele já não é homem, está morto. Agora, a Bíblia, segundo no Evangelho do 1 de João, não João, tem o livro de João, tem o 1 de João. O livro de 1 de João, conforme estava a ler, capítulo 5, versículos 7 e 8, a Bíblia diz que são 3 que dão testemunho. Os 3 são o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. A Bíblia diz claramente isso. Que os 3 são um. Conforme eu dizia, o homem é feito corpo, alma e espírito. E a Bíblia também diz que Deus, ele é formado por 3 seres. Importa lembrar também, antes de prosseguir, que na criação do homem, do primeiro homem que existiu na terra, que chama-se Adão, a Bíblia diz claramente, Deus falou o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Veja só, façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Quer dizer que Deus fez o homem assim como ele é. Se Deus é constituído pelo Pai, pela Palavra e o Espírito Santo,
E esta palavra, conforme disse o meu irmão aqui, nosso amado apóstolo, no João capítulo 1, versículo 1:1, que no princípio era a palavra, aqui no 1 João também dá o mesmo testemunho, que é a palavra, é o Pai, e é o Espírito Santo, é um único só. Continuando, 1 João capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era a palavra, estava com Deus, e era o próprio Deus. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte, conforme já havia feito, né? O homem é semelhança de Deus ou não? É a primeira pergunta. Tempo esgotado. Bem, irmão, eu não sei qual é a Bíblia que está a ler. Qual é a Bíblia? Por favor. Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Versão... Okay. Tá bem. Ok. Opa, versão, não sei dizer qual é. É sagrada só. Tem, irmão, tem nova versão internacional aí? Alguém dentre nós tem nova versão internacional? Mas em todo caso, eu sei que esta é internacional. Só que por causa da capa, só não sei como é que se chama, né? Porque mesmo nas versões... Nova versão internacional, se assim fosse, não ia ler o João, o primeiro João. O primeiro João que leu não ia sair desta forma. Nova versão internacional. Como diz a sua versão? Por isso que eu digo, se alguém tiver, pode ler. Que esteja à vontade. Porque a nova versão internacional da Bíblia diz o seguinte, que o Espírito, a água e o sangue, quer dizer, modificou a tudo aquilo ali. Quando eles viram que isso que estamos a falar é blasfêmia naqueles que são unitários, naqueles que seguem a unicidade, trocaram logo. Em vez de falarem da Trindade, logo apareceram a falar de Espírito, água e sangue. 3 coisas. Não sei se está a me entender. Não estou ainda a refutar ou a querer responder a sua pergunta. Mas eu vou pedir, irmão, abrir, aliás, Provérbio 8, versículo 22 até 27. Mas vou resumir Provérbio 8, 22 até 27. Só vou resumir nessa parte. Diz o seguinte, versículo 22. Estou a falar de Provérbio 8, versículo 22. Só vou ler esse, o resto podem ler com calma em casa. Diz o seguinte, o Senhor me criou em primeiro lugar antes de fazer qualquer coisa. É a Bíblia. Se quiser, qualquer pessoa pode ler. Criou, está a dizer, o Senhor me criou em primeiro lugar antes de fazer qualquer coisa. O que quer dizer? Logo, João 1:1 é abolido. João 1:1 diz que e o verbo estava com os verbos estavam com Deus, o verbo era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. De acordo com esse versículo de Provérbio, capítulo 8, versículo 22, está abolido João 1:1. Quem é esse? É Jesus que foi criado primeiro? Não é. Leia a Bíblia. Não foi a primeira criatura, não foi Jesus. E não existia Jesus, de acordo com a Bíblia. Por isso que leia 22 até lá embaixo. Até se quiser pode acabar tudo. Então, está aí a Bíblia, mais uma vez. Voltemos outra vez aliás, João 1:1. O que é João 1:1 para muçulmanos? É o verbo. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Quando Deus decidisse algo para existir, veja no Gênesis capítulo 5, Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 1, na criação, principalmente na criação do mundo. Gênesis capítulo 1. Deus, quando decide a existência de uma coisa, ele dizia, seja a água, seja terra, seja, esse que é verbo. A decisão. Deus não usou a sua mão para criar. Quando chegou a fase ou o momento de criar, de fazer o homem, ele usou as suas mãos, não disse seja. Não disse seja. Ele pegou nas suas mãos e desenhou na forma dele. Quando diz na nossa forma, significa, pode significar no nosso desejo,
pode significar na forma que ele é, porque ninguém viu Deus. Já provamos que Deus é invisível. Como é que você há de provar que Deus é como eu? Deus tem esse pé sujo, tem essa cabeça feia? Não. Pode significar também de que na nossa forma, quer dizer, no nosso desejo. Meus minutos, acho que já... Muito certo. A contraparte cristã, contraparte islâmica, depois desta resposta, também tem a oportunidade de formular alguma pergunta. Primeiro, eu quando fiz a questão da divindade, acerca da divindade de Jesus, queria eu saber se biblicamente a mãe que o criou, cuidou dele desde bebê, alguma vez Jesus ia para o templo em Jerusalém, quando era criança, aprender com os sumos sacerdotes lá, aprender, ok? Alguma vez algum sumo sacerdote judeu chamou de Jesus, de Deus, alguma vez? Essa é uma questão que eu estou a fazer. A outra coisa... Uma questão. Só uma questão. Uma porca. Muitas perguntas. Muito obrigado por mais uma vez responder esta questão. Eu não sei se tenho quantos minutos a responder essa questão, porque quero usar 2 livros. São 5 minutos de resposta. 5 minutos de resposta. Peço para abrirmos o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 15, um pouco adiante, e o livro de Mateus, capítulo 1. Primeiro, Mateus, capítulo... Mateus, capítulo 15, 16, desculpa. Depois, Mateus, capítulo 1. 16. Versículo 15 em diante. 16. Peço para estar... pastor, por favor. Peço para estar a abrir o livro onde Jesus Cristo, ainda bebê, é apresentado a um certo homem no templo. Vai investigando aí, capítulo 1, Mateus ou Lucas. Peço, enquanto eu vou lendo aqui para ganharmos tempo. Vai abrindo aí enquanto eu também vou lendo aqui, para ganharmos tempo. Onde Jesus é apresentado, quando é criança. Ok. Estou lendo Mateus 16, versículo 15. Diz assim. Mas vós perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, aqui estou muito adiantado. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles, uns dizem que é João o Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. O que acontece? Jesus Cristo, ele fez essa pergunta para fazer entender aos discípulos que, olha, ainda que tenham pastores, profetas e sacerdotes, esses sacerdotes são cegos, não me conhecem a mim como sendo o próprio Deus, não me conhecem a mim como sendo o próprio Cristo, não me reconhecem a mim como sendo o próprio soberano, a mim, a ele Deus, a ele Jesus Cristo. Muitos, mesmo vindo, tendo igrejas grandes, eles não conhecem a ele. Então, ele fez essa pergunta para esclarecer a eles. Então, a pergunta do meu querido amado sobre se alguns conheciam a ele como Deus, eles chamavam como Deus, a resposta é, até os discípulos não sabiam quem ele era. A única pessoa que sabia era Pedro, mas pela revelação do Espírito Santo, quero aqui continuar. Por que muitos pastores e profetas, evangelistas e sacerdotes dos tempos de Jesus não sabiam quem era Jesus? É porque eles não aceitavam o Espírito Santo. Eles somente aceitavam Deus como único Deus. Aquele que viesse em nome de Deus profetizar, falar que tem Espírito Santo, era morto, era batido. Assim como também vocês negam a existência do Espírito Santo, de Jesus, que ele é Filho de Deus, que ele também é o próprio Deus. Então, há certas coisas que não lhes são reveladas, mas estão na igreja, têm muito conhecimento de certas palavras do Alcorão, da Bíblia, mas por negar certa coisa, logo Deus, ele oculta a revelação sobre aquilo que
que ele é na forma de Jesus Cristo. Então, é quando vem o Pedro diz, respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas sabe, essa revelação de quem é Jesus, quem é Deus, é o Espírito Santo. E muitos só têm a letra, não têm o Espírito Santo, como vocês. Por isso não entendem este nível. Até Jesus disse, o que te disse quem sou eu, não foi uma carne, nem tua mãe, nem teu pai, nem pastor. Foi o Espírito Santo, foi o meu Pai. Permita-me ler este livro que eles abriram. Estou a pedir a Bíblia. Ou ainda não encontraram? As pessoas quando têm Espírito Santo não vão entender este debate sobre as respostas. Ok. Lucas capítulo 2, versículo 22, diz assim. A apresentação... me assegura, em nome de Jesus, por favor, por favor. Quando chegou o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, eles levaram um menino chamado Jesus Cristo a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Pois assim está escrito na lei do Senhor, o primeiro filho homem deve ser dedicado ao Senhor. Eles também foram para oferecer um sacrifício. Vivia em Jerusalém um homem justo e piedoso chamado Simão. Ele estava esperando a libertação do povo de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe tinha prometido que ele não iria morrer antes de ver o Cristo enviado pelo Senhor. O que acontece? Um homem que tinha Espírito Santo, não como outros pastores, profetas, sacerdotes dos tempos, que tinha Espírito Santo, foi prometido que antes de morrer era um pastor. Tinha que receber Cristo, tinha que receber Deus, tinha que receber Jesus, tinha que receber a divindade. Somente... Ok. Não é o final, eu estou a resumir por causa dos minutos. Tá? Tempo esgotado. Mas pode terminar o raciocínio. Ok. Continuando. O Espírito lhe tinha dito, o Espírito lhe tinha prometido que ele não iria morrer antes de ver o Cristo enviado pelo Senhor. Este Cristo, muitos quando lhe viram, como os discípulos diziam, não lhe viam como Cristo, lhe viam como profeta, como pastor, como Elias, como João. Mas o apóstolo Pedro lhe viu como Cristo, o Filho de Deus vivo. E este também, pastor, sacerdote, não lhe viu como profeta, não lhe recebeu como qualquer bebê que vem da Maria, lhe recebeu como Cristo prometido, como Messias. Entenda, os que receberam Jesus como Cristo, como Deus, como Messias, não foram todos. Foram os que foram revelados com o Espírito Santo. E se você já ainda não tem a revelação do Espírito Santo sobre quem é Jesus Cristo, tem essa falta de conhecimento, ainda olham e consideram a ele como profeta, pastor, qualquer pessoa. Enquanto quem tem o Espírito Santo profético, da visão, do entendimento, que mesmo João sem letra, com o Espírito Santo, segundo a primeira carta de João 2:27, diz, mesmo sem letra, sem professor, o Espírito Santo te esclarece, te ensina todas as coisas. Então, somente quem carrega o Espírito Santo reconhece Jesus Cristo como o Deus, como o Filho único de Deus. Muito certo. Portanto... Desculpa usar o gesto, né? Peço perdão. Esteja à vontade, mas... Bom, estimados, o debate está interessante, mas como estamos mesmo em cima da hora, e agora entramos nas considerações finais, vou pedir uma das pessoas da contraparte cristã para intervir em média 2 minutos. Só considerações finais e depois passar para a outra parte. Por favor. Quero desde já agradecer o tempo que fomos concedidos a este lugar. Que a presença de Deus possa estar em nossos corações e que na verdade este momento não seja um momento de guerra, tudo mais, mas que a paz do Senhor esteja conosco e que possamos lutar mais e aprender. Isso é que nos levará então para termos a vida e tudo aquilo que Deus preparou para nós. Então, quero agradecer de coração a todos os amados que se encontram neste lugar,
que debates como esses não terminam por aqui hoje. É preciso que haja, porque é preciso que se aprenda mais. Há muitas pessoas que, na verdade, perecem, muitas pessoas que não têm este conhecimento e tudo mais. Então, é preciso que se trabalhe mais, levar o conhecimento para mais além. Aquilo que a pessoa não aprendeu, não sabe, não tem. Por isso eu não estava a fazer muitas perguntas, porque há coisas que eu não estou a perceber, por isso não fiz pergunta, porque nem começar a fazer pergunta eu não sabia como poder fazer. Mas quero agradecer muito a todos, amados. Muito obrigado. E agora vai intervir um dos elementos da contraparte islâmica também para deixar aquilo que são as suas últimas considerações em torno deste evento interreligioso. Irmãos e irmãs, assalamu alaikum. A paz de Deus esteja convosco. Chegamos ao término de mais uma conversa. Eu digo conversa e não debate, porque realmente isto é uma conversa de troca de opiniões e troca de conhecimentos acerca de um certo tema. É uma conversa interreligiosa que, mesmo tendo toda a duração que teve, né, aproximadamente 3h30, o assunto é inesgotável. Este assunto é de interesse de todos nós e penso eu que próximas vezes ainda voltaremos a falar do mesmo assunto. Em nome da Caravana de Dawa, aceitamos e organizamos esta conversa por dois motivos fundamentais. Mas antes gostaria de dizer que a Caravana de Dawa, quero fazer aqui uma pequena apresentação. A Caravana de Dawa é um grupo pioneiro na área da interreligião, a nível dos países falantes da língua portuguesa. Embora ainda não tenhamos conseguido chegar a todas as províncias devido a contratempos de vária ordem, ou mesmo já estivemos nas cidades, ao menos já estivemos na cidade de Inhambane, estivemos em Tete, na ilha de Moçambique, na Cala Porto, mas não só para debates, como também para atividades comunitárias e de vária ordem. Como dizia, esta conversa teve dois motivos fundamentais. O primeiro motivo é a promoção da paz. A promoção da paz entre estas duas crenças, né? A crença islâmica e a crença cristã. Como sabemos, existe bastante desinformação sobre as duas religiões e, fundamentalmente, e muito mais sobre a religião muçulmana. Talvez isto por causa de como as religiões entraram para o nosso país. Uma das religiões, a religião muçulmana, chegou a Moçambique através de mercadores, através de pessoas que entravam pelos portos e iam ensinando a religião. A outra religião foi imposta. Nós recebemos a religião cristã em Moçambique como uma imposição. E de certa forma houve uma lavagem cerebral às pessoas, às comunidades, para que acreditassem na religião imposta. Então, daí certos choques que possam existir entre as duas religiões, porque quando é imposta uma religião, é imposto também que se diga que aqueles não servem, que aqueles são os perdidos. Então, para nós temos estas conversas
para desanuviar este clima, para fazer ver que estas duas crenças, estas duas religiões, afinal de contas, têm a mesma origem, como nós podemos ver nos livros sagrados, nas escrituras sagradas, que afinal de contas estas duas religiões têm origem no Médio Oriente, têm origem no mesmo Deus, têm origem, se calhar, são os mesmos profetas que trouxeram as mensagens de Deus para nós e espalharam pelo mundo. Então, só para dizer que nós, a Caravana de Dawa, eu falo com o nome da Caravana de Dawa, aliás, eu digo, eu sou a Caravana de Dawa. Se calhar Jesus em algum momento também disse que ele era um evangelho, ele era o caminho. Neste momento eu estou a dizer, eu sou a caravana, não estou a dizer eu sou o caminho. Eu estou a dizer, eu sou a Caravana de Dawa. Então, para ver que essa analogia, esse significado também pode ter outros significados e outras percepções. Então, eu, como a Caravana de Dawa, agradeço muito esta conversa que nós tivemos, que quiçá nós possamos ter mais para frente outras conversas com outros temas e que a gente, de fato, crie esta irmandade dentro da nossa nação, dentro do nosso país, como filhos de Adão, como moçambicanos e como pessoas pacificadoras. E com tudo isso agradeço. Assalamu alaikum. A paz esteja convosco. Bom, praticamente fica encerrado este debate, ou digamos este diálogo interreligioso que teve aqui na cidade de Maputo, sobre o tema Jesus é Deus ou é homem. Com estas palavras, praticamente o debate ou este diálogo interreligioso fica encerrado. Muito obrigado. Que a paz e misericórdia de Deus estejam convosco. Vamos conceder uma entrevista a uma das painelistas que participou do diálogo interreligioso que teve lugar aqui na cidade de Maputo entre a Caravana de Dawa e também a contraparte cristã. O debate esteve a fluir sobre o tema se Jesus é Deus ou é homem. Seu nome e de que confissão religiosa pertence? Eu me chamo Flora Nunes, da Costa Correia, e sou cristã. Qual é a avaliação que faz a respeito deste diálogo ou debate interreligioso sobre o tema Jesus é Deus ou é homem? Eu achei que foi muito bom para que os outros irmãos venham saber, conhecer realmente sobre de Jesus, né? Porque há muitos que não se conhecem, né? Nunca ouviram falar quem é Deus, quem é Jesus. Então, foi muito bom. Eu achei que, graças a Deus, foi muito bom. Qual é a avaliação que faz a respeito da moderação do debate? Houve alguma imparcialidade ou então transparência neste processo de moderação a este diálogo ou debate interreligioso? Houve sim, houve transparência, gostei, estava tudo bem. Foi a primeira vez eu estar lá, apesar que não falei nada, mas para a glória do Senhor Jesus eu gostei muito dos irmãos a falar, os irmãos muçulmanos, sobre o debate sobre Jesus. Foi muito bom, graças a Deus. E o que é que tem a dizer a respeito deste tipo de debates interreligiosos no âmbito da tolerância religiosa e na promoção do clima de entendimento entre as religiões? É muito bom. Eu achei muito bom que convidaram os cristãos para mostrar que somos um só, né? Acreditamos em Deus e isso não divide as religiões.
E é isso. E o que é que tem a dizer em termos de considerações finais ou então mensagem a deixar para este canal da Caravana Dawa? Primeira coisa, eu agradeço muito por estar aqui na entrevista, no debate, tudo. E a única coisa que eu digo é que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos conceder uma entrevista a um dos painelistas que participou deste debate ou diálogo interreligioso que teve lugar na cidade de Maputo sobre o tema Jesus é Deus ou é homem? Seu nome e de que confissão religiosa pertence? Eu sou o pastor Júlio Chauan, sou cristão, sou da igreja Poço de Siloam. Qual é o balanço que faz a respeito deste debate sobre o tema Jesus é Deus ou é homem? É um balanço positivo, coisa muito importante que na verdade precisa de se fazer por muitas vezes, porque isso nos ajuda a entender, nos ajuda também a termos harmonia um ao outro, porque é o mesmo Deus que faz com que as pessoas possam estar unidos. Então é um balanço muito positivo que eu deixo acerca deste debate. Que avaliação é que faz a respeito da moderação, se houve alguma transparência ou então houve imparcialidade neste debate no que diz respeito à moderação? Bom, quanto à moderação, eu vou dizer que nota mil, porque ele trabalhou no sentido de fazer de como as coisas deviam ser feitas. Não me sinto aqui injustiçado naquilo que na verdade aconteceu lá, mas tudo foi segundo aquilo que foi o programa, foi uma coisa muito espetacular, bonito, e que espero que se houvesse debates assim no nível de Moçambique seria muito positivo, porque temos assistido muita coisa que não é, quer dizer, coisas desumanas, não é? Quando se trata de debates, mas foi tudo tranquilo e tudo foi ponto a ponto, tudo foi feito de como as coisas foram planeadas e estou muito feliz mesmo pela. O que tem a dizer a respeito deste tipo de debates no que diz respeito à tolerância religiosa e promoção de um clima de entendimento entre as religiões? Eu penso que isso também há certos ganhos que podemos ter, porque em primeiro lugar nós reclamamos neste país pela paz, e a paz ele só pode vir quando nós também estivermos unidos, e esta é a parte mais importante também que deve nos unir para que possamos chegar lá. Então para mim eu apoio que continua sempre esse tipo de debate, esse tipo de programas, não é? Isso em forma que as pessoas possam entender que nós todos somos irmãos, nós todos somos a única pessoa. Então, quando a gente saber isso, vamos saber valorizar um ao outro. Então, a paz, eu sei que assim pode chegar até a nós. Que mensagem, em termos de considerações finais, gostaria de deixar? Quero agradecer, na verdade, o programa, quero agradecer também o grupo que esteve em frente deste programa, que continua avante a fazer o mesmo trabalho, não termina aqui, mas que seja este somente o começo, para que possa chegar nos patamares mais adequados, não é? Que nós precisamos que lá possamos chegar, e levando o amor e a paz para as pessoas. Então quero dar muita força, que eles tenham muita força, não percam as suas forças, que continuem avante em fazer aquilo que é necessário. Não é fácil começar coisas assim, mas é muito positivo. Eu dou essa força que avante, que podemos chegar lá onde estamos aí. Muito obrigado. Termina assim aquilo que foi a entrevista a um dos painelistas da contraparte cristã. Ele fez o balanço daquilo que foi o debate, avaliou também aquilo que é a moderação e também deixou algumas considerações finais.
Vamos conceder uma entrevista a um dos painelistas que esteve a representar a contraparte islâmica, é o Sheikh Nuru Mekupa. Sheikh Nuru Mekupa, que avaliação faz a respeito, ou seja, que balanço faz a respeito deste debate que teve lugar aqui na cidade de Maputo sobre o tema Jesus é Deus ou é homem? Primeiro, o balanço é positivo. O tema também é um tema importante, mas senti que em algum momento saímos do tema, né? As pessoas falavam outras coisas e senti também que as perguntas, quando nós fazíamos, nós muçulmanos, né? Quando fazíamos, não eram dadas respostas de forma direta. Eram umas perguntas que eram trazidas, as respostas vinham, vamos lá, de forma interpretativa, ele percebia assim. Então senti que não havia uma resposta direta. Se fosse que a pergunta e uma resposta direta seria muito bom. Sempre foi como uma interpretação, a percepção dele. Um certo versículo ele percebe assim, não porque o versículo era aquilo mesmo que podia se perceber em várias coisas, mas no cômputo geral o debate foi bom, né? As duas partes conversaram de forma harmoniosa, de forma que se entenderam. Então todos estão de parabéns, os organizadores, os participantes, todos estão de parabéns. E que avaliação é que faz a respeito da moderação deste debate, se houve alguma transparência ou imparcialidade? Esse moderador aí, para mim, não aceito um outro debate sem ele. Sem a moderação foi, para mim, muito benéfica. Tivemos uma boa moderação e que Allah subhanahu wa ta'ala facilite que sempre que seja o moderador, sempre, de todos os debates, e houve a imparcialidade. É simplesmente porque o espaço também, nesse tipo de debate, que as coisas ficam, o tempo fica curto, parece que é longo, mas durante o debate as coisas ficam mais apertadas, assim, e de repente o tempo já nos fugiu, mas a moderação foi excelente, fez um bom trabalho, teve na imparcialidade e fez o trabalho que merece ser levado com a nota positiva. E o que é que tem a dizer a respeito deste tipo ou natureza de debates? Encoraja ou não, no que diz respeito à promoção de um clima de entendimento entre as religiões e também de harmonia na sociedade? Primeiro porque sabendo que nós já estamos naquele programa lá, naquele programa na CTTV, é quase a mesma coisa, né? E através daquele programa senti que muita coisa ainda nós muçulmanos precisamos de divulgar. Precisamos de divulgar muita informação para muita gente que não tem essa informação. Há muito desconhecimento daquilo que são os fundamentos islâmicos. É muito bom quando um muçulmano aparece publicamente trazendo defesas com base em termos da unicidade de Deus e aquilo que é a unicidade naquilo que é o seguimento das ordens de Deus. O que os muçulmanos querem, o que os muçulmanos seguem em particular, porque há muita gente que não pensa que o muçulmano pensam que o termo Allah é um termo que foi criado numa localidade e a partir daí fica uma coisa simplesmente para os muçulmanos. Então quando os cristãos enfrentam os muçulmanos como nós, já ficam a saber que afinal de contas ou nós ou eles estão, uma das partes está certa, mas já começam a ter mais respeito com esse tipo de debate. Começamos a mostrar aquilo que é o que isto é uma conversa, em outras palavras, né? Uma conversa dos dois lados, de crenças diferentes, e senta-se como sentamos e conversamos, falando daquilo que é, quer dizer, o que nós estamos a procurar fazer mesmo é remover aquilo que são assuntos duvidosos, porque há muita gente que adora Allah na dúvida. Então, uma das formas de nós provarmos a ele as suas dúvidas, que por exemplo ali no debate, como notou,
havia muita contradição entre aquilo que eles traziam. Mas seja como for, é um programa, é uma coisa que tem que existir sempre e dar sempre cada vez mais aquilo que é o nosso apoio quando nos for solicitado. E qual é a mensagem que gostaria de deixar em termos de considerações finais? Primeiro para a própria caravana de Dawa em si, está de parabéns, né? Parabenizar pelo evento e sempre continue. Não é uma coisa que não é uma coisa que nós podemos desencorajar a caravana de Dawa, desde que a situação esteja sendo feita num ambiente de harmonia. São todos amigos, como pude ver, são pessoas que já convivem entre elas, não é confusão, não é nada, é tudo num ambiente de harmonia. Então está de parabéns, desde que o ambiente é esse, de harmonia, não há insultos, não há exaltação, não há aquela coisa de que cada um querer bater o outro. Então para mim, desde que o ambiente seja esse, então estão de parabéns, que continuem nesse tipo de ambiente, de transmitir a mensagem no bem e para o bem. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceite. Jazakumullah khair. Com imagens de Daoud Haddad e Mahmoud Omar para Caravana de Dawa.